Olá pessoal, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo aqui para complementar, aquela aula, sobre linguagem string e para falar algumas das atividades, que estão dentro daquela última apostila, tá? E principalmente o uso de botões, o famoso push button. Então vamos lá, gente, olha. A gente já tinha visto alguns comandos, e os principais eu coloquei aqui, tá? Então o comando if é um comando que tem essa sintaxe aqui, Então é um if minúsculo, abre parênteses, uma condição que pode ser falsa ou verdadeira, E dependendo dessa condição, se ela for verdadeira, eu vou executar esse bloquinho aqui, ó, Esse bloco de comandos, Que está definindo, começando nesse bloco, nesse abre parênteses e termina aqui, ou seja, todos os comandos que estão aqui serão executados, tá? O diagrama de blocos dele é bem simples, Então, ó, tem o início aqui, então vou começar a executar o comando if, então a primeira coisa que ele encontra é essa condição, que pode ser verdade ou falsa. Se for verdadeiro, ele executa estes comandos que estão aqui, ó, tá? Terminou de executar os comandos, termina o comando e segue, para frente. Se nessa condição der falsa, então ele pula, ou seja, curta-circuita todo esse bloco aqui, e vai direto para o fim. Ok? Então é bem simples de ser entendido. Um detalhe aqui, é que esses par de chaves aqui nem sempre é necessário, tá? Se o número de comandos aqui dentro for apenas um único comando, não é obrigatório colocar esse abre chaves e fecha chaves. Mas se por acaso tiver mais de um comando, dois ou mais, aí será obrigatório. Ok? Então, lembre sempre disso. Se por acaso você ficar na dúvida, então sempre coloca o abre chaves e fecha chaves. Ok? O comando if else, é um complemento daquele comando if, que agora ele coloca uma sequência de comandos, quando aquela condição é falsa. Tá? A sintaxe é essa daqui, ó, if, é a mesma coisa do anterior, uma condição. Se essa condição for verdadeira, ela executa essa série de comandos. Então, se for verdade, essa série de comandos. Caso contrário, o else é o caso contrário, ou seja, quando ela for falsa, então essa aqui é quando ela for falsa, vai executar essa série de comandos. Ok? Então, lembre-se do abre chaves e fecha chaves que define, a sequência de comandos a serem executados, quando essa condição é falsa e quando a condição é verdadeira. Tá? O diagrama de blocos dele também é bem simples, só complementa, aquele braço, daquela condição quando ela é falsa. Antes eu não tinha nada, ela só curto-circuitava, agora não, Agora tem uma outra sequência de comandos que ela pode executar também, se a condição for falsa. Depois vem os comandos. Tem um comando ainda, um complemento do comando if, que é o chamado switch case. Tá? Então, o switch case, vou mostrar primeiro, o diagrama de blocos, é mais fácil de entender. Então, aqui começa, quando você inicia o comando switch, então inicia pela palavra switch, tá? Ela vai ter aqui, ó, um abre parênteses, fecha parênteses, como se fosse uma condição, só que a condição aqui, na verdade, é um valor de uma variável, tá? Então ela vai testar essa variável aqui, ó, caso ela seja igual a 1, ou seja, se essa variável aqui tem um valor 1, então se isso for verdadeiro, se isso for verdadeiro, ele pula para cá, ó, para a direita, executa essa série de comandos, que eu chamei de comandos 1. Tá? Terminados essa sequência de comandos, ela pula todo mundo, ó, e vai embora. Ok? Bem, ela pula todo mundo se ela encontrar um comando chamado break, tá? Que é esse que está aparecendo aqui, ó. Okay? Se não tiver esse comando break, então vai acontecer uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Bem, se nesse switch o teste da variável não for igual a 1, ó, caso não seja igual a 1, ou seja, ter o falso aqui, ele vai testar o caso 2, ó. Caso essa variável seja igual a 2, se isso for verdadeiro, executa essa série de comandos 2 aqui, tá? Terminando, segue, ou seja, ela encontra o comando break aqui e vai embora. Tá?
Oi, Kelly, tudo bem? Tá dando para ouvir, Kelly? Boa noite, professor. Oh, boa noite, tudo bem? Pensei que não ia vir ninguém hoje. Tudo bem, sim, contigo? Então tá bom. Ah, então vamos lá, deixa eu tava só dando uma rascunhada aqui nos, nos slides, né? Mas vamos voltar lá pro início aqui. Peraí. Tá? Ah, essa aula é relativamente simples, tá? É só um complemento, né, daquela última aula que nós tivemos, né? Que falamos sobre linguagem C e fizemos algumas atividades com LEDs e faltou falar sobre botões, tá? Então é só um complemento, né? Aquela sequência que a gente estava falando lá, tá? Então já vamos, já estou gravando aqui, né? Então vamos seguindo aqui, ó. Bem, a gente tinha visto esse comando if, né? O comando if é um comando, né, muito utilizado, então a gente tem que saber utilizar bem, né, esse comando. E ele é bem simples, né? Então a sintaxe dela é a palavra reservada a if, tudo minúsculo, né? Aqui na sequência vem um par de parênteses, dentro desses parênteses aqui, ó, tem uma condição a ser testada, e essa condição pode dar dois valores possíveis, ou falso ou verdadeiro. Se essa condição for verdadeira, ela vai executar essa sequência de comandos que está dentro no interior, né, desse par de chaves aqui, ó, que eu estou chamando de comandos, tá? Se essa condição for falsa, ela não executa esses comandos e segue para frente. Aqui eu tenho um diagrama de blocos dele, né, que às vezes é mais fácil de entender, tá? Então, ó, eu entro aqui no comando if, primeira coisa que eu encontro é a condição. Se essa condição for verdadeira, então ele, né, segue aqui para baixo, executa os comandos, terminou, finalmente, né, termina o comando if. Se essa condição for falsa, ela entra aqui pela direita, né, tá? Pula todos esses comandos e segue aqui para o fim, tá? O outro comando, o if else, né, ele só complementa, né, quando essa condição for falsa, tá? Então ela vai executar uma outra série de comandos que está aqui, né? Então ela fica assim, ó, né? Então é um comando if else, né? Então a sintaxe aqui é um pouco tem um complemento, né? Ela vai complementar com esse bloquinho aqui, né? Tá? Que vai representar esse outro braço aqui, ó. Então, se essa condição for verdadeira, executa os mesmos comandos que tinha no anterior. Mas se essa condição for falsa, em vez dela pular tudo e ir embora, não, agora ela tem uma outra, né, sequência de comandos para ser executados. Então, ou ela executa esse comando, né, ou ela executa esse comando aqui. Nunca vai executar os dois, tá? Se por acaso no teu programa aí, né, você está verificando que o meu if está executando, né, tanto os blocos, né, da condição verdadeira e condição falsa, tem alguma coisa errada na sintaxe do comando, tá? O diagrama de blocos é esse daqui, ó. Então, ó, começa o comando if, a primeira coisa que eu faço é testar a condição. Se ela for verdadeira, executa essa sequência de comandos. Se ela for falsa, executa, né, uma outra série de comandos, tá? Depois disso tem um outro comando, né, que é especial, né, ele é meio chatinho às vezes de entender, né. Então vamos falar primeiro, né, do diagrama de blocos dele, que é mais fácil de entender, tá? Aqui, ó, eu tenho um pedaço de um switch com 3 saídas possíveis, tá? Então, ó, eu encontro aqui o comando switch, então aqui está a palavra reservada switch, então aqui, e eu vou testar aqui, né, dentro do switch, um determinado valor de uma variável, tá? Que é essa variável que aparece aqui, ó. Tá? Então, aqui tem uma variável que é do tipo inteira, tá? Um valor é um número inteiro. Pode ser uma variável, pode ser uma expressão, né? Pode ser uma conta que eu estou fazendo aqui, né? Se o resultado dessa conta, se o resultado dessa variável, por acaso, ó, for igual a 1, ó, caso seja igual a 1, então se isso for verdadeiro, executa essa série de comandos que eu estou chamando de comandos 1, né? E pula, né? Terminou isso, ó, ele pula e vai para o fim, tá? Só um detalhe, ele só vai para o fim se ele encontrar um comando break, tá? Então, né, aqui, ó, né, na hora que está escrevendo o comando,
né, eu tenho que lembrar, né, que eu tenho que colocar esse comando break aqui, tá? O que acontece se eu não colocar? Daqui a pouco a gente vai ver. Bem, se nessa variável aqui, ó, né, o case 1 deu falso, então ó, ele pula e vai executar o outro case, né? Ou seja, ó, ele vai testar agora se a variável é igual a 2. Se for igual a 2, se isso for verdadeiro, vai executar essa série de comandos aqui, ó. Eu estou chamando de comandos 2, tá? Terminou de executar, vai encontrar um outro comando break aqui, ó, tá? E vai pular todo mundo. Vai lá para o fim. Se a variável não for nem 1, nem 2, né, eu vou testar então para 3. Caso ela seja igual a 3, né, eu vou executar essa sequência comandos 3, terminando de executar, encontro o comando break, tá, e pulo todo mundo. Tá? Agora, se não for nem 1, nem 2 e nem 3, então aí ele, e não tem mais nenhum teste a ser feito aqui, tá? Aí ele vai executar o default, né, o padrão. Ó. Caso nenhuma dessas daqui seja verdadeiro, ele vai para esse último aqui, né, que chama de default. Tá? Então aqui vai ter uma série de comandos também, né, para serem executados. Quando terminar, ele vai para o fim. Tá? Bem, detalhe, se você esquecer de colocar esse comando break aqui, ó, esse break aqui, o que vai acontecer, né, com o comando? Né? Então, ó, se você esquecer de colocar esse break, é como se daqui, ó, ele vem direto para cá, tá? Ó. É como se, né, ele pulasse daqui, ó, né, e vai testar, né, isso aqui, aliás, opa. Né? Ele vai executar daqui, ele vai pular para cá. Se por acaso aqui também não tiver um comando break, ó, né? Se não tiver um comando break, ele vai pular, ele vai executar os comandos 3. Se não tiver o break, aqui, ó, se também não tiver o break, né? Ele vai fazer o que? Vai executar o default também. Tá ok? Então tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes é interessante, né? Não ter o break aqui, tá? Mas no maior parte dos casos, né? A gente vai executar uma certa sequência de comandos, né? Dependendo desse valor aqui, né? Então é um pouco mais seletivo, né? Dá para fazer isso daqui com o comando if? Dá, né? Só que ele vai ficar um if dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro e assim por diante, tá? Até, pelo menos, no caso aqui, esse daqui até daria para fazer com o comando if, né, sem muita complicação, né? Mas quando tem muito mais alternativas, né, esse alinhamento de comandos if, um dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, né, pode ser uma grande... Você tem grandes chances de cometer muitos erros aí, tá? Então, se puder evitar, melhor. O comando switch foi criado exatamente para isso, né? E ele não aparece muito, tá? Então tem muita gente que nem conhece, nunca usou, né, o comando switch, né? Mas é bom saber que ele existe. Né? Eu acho que numa prática que eu coloquei na apostila, a gente usa exatamente o comando switch. Então é bom dar uma olhada, né, nessa atividade aí. Tudo bem? Tá muito corrida até agora, ou Kelly? Tá dando para acompanhar? Tá dando pra acompanhar sim. Tá legal. Você consegue fazer um exemplo com esse diagrama de blocos? Ah, sim, daqui a pouco a gente vai ver. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver. Vamos lá fazer um teste lá no Tinkercad. Tá? Então, só um pouquinho. Vamos ver todos os comandos, depois a gente, né, faz umas brincadeiras ali. Né? Agora eu coloquei na sequência os comandos de repetição. Né? No caso da linguagem C, tem 3 comandos de repetição. Tá? O comando for, o comando while e o comando do while. Né? Então, o comando for é um comando... eu gosto muito de usar o comando for, tá? Mas ele tem uma sintaxe que às vezes pode ser um pouco confusa, né? Então, ó, ele começa... o diagrama de blocos dele é assim, ó, né? Esse aqui é o comando for. Então, ó, eu vou iniciar o comando for. A primeira coisa que ele encontra aqui, né, é testar uma determinada condição, tá? Opa, isso aqui está errado, né? Eu acho que eu fiz errado aqui, assim. Troquei as bolas aqui. Peraí. Ixi, acho que eu...
Tá errado esse comando aqui, ó. Tá? Porque ah, não, tá certo. Tá? Eu tava lendo, eu pensei que aqui eu tava lendo início, né? É inicialização. É isso aí mesmo, ó. Então, a primeira coisa, tá vendo que no comando fora eu tenho esses três detalhes aqui, ó. Comando for, abre parênteses, tá? Tenha um campo de inicialização, ponto e vírgula, uma condição, ponto e vírgula, um incremento ou decremento, tá? Então, a inicialização está aqui, a condição está aqui, né? E o incremento está aqui embaixo. E a sequência é essa, ó. Primeiro inicializo, né? Ou seja, coloco uma variável contadora, né? Eu vou iniciar um contador, tá? Avalio uma condição, né? Ou seja, se essa condição for verdadeira, aí eu começo a executar comandos, que são esses que estão aqui, né? Terminou de executar os comandos, ó, né? Terminou de executar os comandos, ele vai para o campo incremento, olha, ele vai para esse lado aqui, ó, tá? Quando ele terminar o incremento, ele vem para cá, né? E vai avaliar de novo essa condição, tá? Então, ó, aqui na sintaxe ele começa aqui, tá? Depois, ó, ele pula, testa a condição. Se essa condição for verdadeira, ó, se isso aqui for verdadeiro, executa os comandos. Terminou de executar os comandos, ele vem aqui para o incremento, tá? Incrementou, ele segue de novo aqui para a condição. Se essa condição for verdadeira, executa novamente esses comandos, terminou, incrementa, testa de novo. Se for verdadeiro, ele segue. Se por acaso for falsa, né, ele termina, vai embora. Tá? Então, o comando for é muito utilizado quando você sabe, né, quantas vezes um determinado procedimento deve ser executado. Né? Então, quando você quer que, por exemplo, uma sequência de 7 LEDs ascendem, né, um em seguida do outro, como fez uma atividade, né, então a gente usa o comando for. Tá? Mas isso não quer dizer que não dê para usar os outros comandos também de repetição. Dá para usar sim. Tá? Vamos lá para o comando while. Ó. O comando while, ele está vendo que no diagrama de blocos, ó, eu primeiro avalio a condição, né, avalio a condição. Se essa condição for verdadeira, executa os comandos. Terminou de executar os comandos, né, ele volta para cá, ó, volta a fazer a avaliação. Né, se ela for verdadeira, ele continua a executar os comandos. Então ele fica nesse loop aqui, ó, interno, tá? Na primeira ocorrência da condição aqui a ser falsa, ele cai fora e vai embora. Tá? E a sintaxe é essa, ó, a palavra reservada while, abre parênteses, fecha parênteses, aqui está a condição, se essa condição for verdadeira, né, ele executa essa série de comandos, terminou de executar os comandos, ele volta de novo para cá, testa as condições, se continuar sendo verdadeira, fica dentro desse loop, tá? Quando ela for, a primeira vez que ela for falsa, né, ela cai fora do programa. Aí finalizou. Tá? Detalhe, né? Suponha que na primeira vez que eu entro aqui, ó, eu analiso a condição e logo de cara, no primeiro teste deu falso. Tá? Se deu falso, ele vai cair fora. Ou seja, esse comando de repetição pode ter, né, uma situação em que ele não repete nada, né? Ele nem executa os comandos, né? Porque depende dessa condição. Primeiro eu testo, tá? Para depois eu verificar se eu repito ou não repito, se eu executo ou não executo. Tá? Então esse é um grande contraste, né, do comando while e do comando do while. Né? O comando do while é o contrário, que a gente vai ver agora. Ó. O comando do while, tá vendo aqui, ó, na sequência do diagrama de blocos, primeiro eu executo os comandos, depois eu testo. Né? Então isso quer dizer o seguinte, né, que no comando do while, essa sequência de comandos, pelo menos uma vez ele é executado, né? Porque já que eu executo primeiro e depois eu testo, tá? Então pelo menos uma vez eu vou executar isso. Bom? Então o comando do while, ele começa assim com a palavra reservada do, abre parênteses, né? Abre chaps, vem a sequência de comandos a ser executados, depois vem ó, o while, aí sim que eu testo. Se essa condição for verdadeira, se aqui for verdadeira, executa novamente, tá? Na primeira ocorrência dessa condição falsa aqui, ele finaliza. Ok? Então, olha, vamos ver, ó,
Tá, vamos mostrar agora, deixa eu só mostrar para... Não, já que você pediu para a gente ver um teste. Deixa eu trazer aqui. Ó, essa daqui... Deixa eu ver... Comando... Ó, isso aqui é o caso do switch, tá? É o comando switch que está lá na apostila. O que que ele faz, ó? Eu tenho esse circuito aqui, eu montei no Arduino, né? Com 4 LEDs, né? Cada um desses LEDs aqui, ó, tem um resistor em série para limitação de corrente que está ligado ao terra, né? E no anodo de cada um desses LEDs eu ligo um dos pinos, né, digitais do Arduino, tá? Então os pinos do Arduino vão servir como uma saída, né? Porque ele vai jogar tensão, né? Vai jogar tensão nos LEDs ou para acender, né? Ou para apagar, tá? Então se o pino aqui tiver um nível high, ele acende os LEDs, se tiver low, né? Ele apaga os LEDs. Bom, então o circuito aqui é bem simples. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Bem, tá vendo que eu tenho aqui, ó, esse vetor pin LED de 4 posições? Ele está guardando aqui, ó, né, esse 4, 5, 6 e 7, exatamente, ó, o número dos pinos digitais do Arduino, ó, 4, 5, 6 e 7, tá? Né? Então, esse vetor serve para a gente, né, de uma certa forma, armazenar essa informação, né, dos pinos, tá? De tal forma que, a partir do momento em que eu defino esse vetor, daqui para baixo, eu não preciso saber quais os pinos, né, do Arduino que estão conectados os LEDs. Tá? Eu só preciso saber que na primeira posição desse vetor, tem um pino, né, que vai acionar, no caso aqui, ó, né, o LED vermelho, né, tem um outro pino, uma outra posição aqui, ó, a segunda posição do LED, ele vai acionar, né, o LED verde, depois o amarelo e depois o azul, tá? Se eu quiser trocar depois lá no hardware, né, quiser trocar esses pinos, sei lá, né, queimou esse pino 4 aqui, tá? Então eu tiro esse fiozinho vermelho e boto, por exemplo, no 8 aqui, ó. Tá? Então eu tiro daqui e boto no 8. A única coisa que eu preciso trocar no código, né, é que em vez de 4 aqui, tá? Em vez de 4 vai ficar 8. Tá? Bem, o iLED aqui é uma variável global, né? Então ele só está guardando uma informação de qual é o LED que eu quero que acenda. Tá? Então, ó, se o iLED é 0, é porque eu quero acender o LED, o primeiro LED, ó, esse LED que está aqui, ó, o vermelho. E se o iLED for igual a 1, né, ele vai acender o verde. Se o iLED for igual a 2, o amarelo. E finalmente o iLED igual a 3 acende o azul. Tá? Então aqui eu tenho iLED, né, deixa eu colocar aqui, ó, o iLED. Eu não consigo escrever aqui. Tá? Então o iLED 0, iLED 1, 2 e 3. Então, ó, aqui ó, no setup, né, eu só inicializo aqui a serial, né? Olha o comando for que eu utilizei aqui, ó. For i igual a 0, né? Ponto e vírgula i menor ou igual a 4 e mais, tá? Então, vamos mostrar isso aqui, ó, como é que isso aqui funciona. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Né? Deixa eu copiar o comando. O comando está assim, ó, for i igual a 0, né? I menor que 4 e mais, tá? Depois tem aqui, ó, pin mode, entre parênteses, ó, pin LED e vírgula output, tá? E só. Tá assim, ó, desse jeito aqui, tá? Então, ó, se a gente pensar naquele diagrama de blocos ali, ó, então a primeira coisa, quer ver, ó, é assim, né, ó, inicialização, condição, se for verdadeiro executa o comando, depois vem um incremento, tá? Então, olha só como é que ficaria aqui, ó. Então, ó,
eu entro aqui, ó, e vou começar o comando for. Então a primeira coisa que eu faço é inicialização, ó, i igual a 0, tá? Depois vem o teste, não, vem um teste aqui, ó. Esse teste significa, ó, testa se o i é menor do que 4. Se for verdadeiro, ele vai executar esse comando aí, ó, pinmode pinled e output, tá? Terminou de executar o comando, ó, daqui, ó, o que ele faz? Ele vai para cá, ó, incrementa, tá? Então ele faz o i mais, e aí volta para a condição. Então, ó, ele vem daqui e vai para cá, tá? Quando aqui é o de falso, né, ó, ele é falso, vai embora. Tudo bem? Deu para entender o diagrama de blocos com a sintaxe? Não sei se era isso que você estava em dúvida. Era isso sim. Eu ainda não consegui montar um circuito voltado para o diagrama de blocos. Era essa a minha dúvida. Tá, mas deu para entender agora? Né? Porque, ó, né? Então, olha, vamos lá no Tinkercad. Eu coloquei, acho que lá no Classroom, né? Os links de todos esses projetinhos aí, tá? Compartilhei eles, hein? Deixa eu ver qual que era agora. Era prática, teste. Eu fiz o projeto até a aula passada. Eu fazer um projeto do Tinkercad vendo como funcionava. Mas você conseguiu montar? Consegui. Então tá legal. Deixa eu ver agora. Qual que é essa prática aqui? Deixa eu ver só. Essa aqui é a prática 3. Prática 3. Prática 3. Aqui. Essa daqui. Aí, ó. Né? E aqui está o código. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, né? Para ser médio. Tá? Então tá aí, ó. Né? O comando for está aqui, ó. Tá? Bem, na sequência, né? Ó, na sequência, a gente tem um comando, dentro do loop tem um comando switch. Tá? Esse comando switch, ó, ele vai testar essa variável iLED. Então, só lembrando, ó, o switch, comando switch, né, ele testa uma variável. Tá? Se essa variável for 1, se for 2 ou 3, não precisa ser nessa sequência, tá? Eu posso ter colocado ao contrário, ó, case 3, case 1, case 2, então, a case 505, 612. Aqui não importa, né? Ele só quer saber se o valor dessa variável coincide com esse número que eu coloquei aqui. Tá? Então, ó, na sequência, o que a gente tem? Ó? Tá vendo que ele está testando aqui, ó, o iLED. Lembra que o iLED, ó, a gente inicializou ele com 0, tá? É uma variável global. Tá? Então, na primeira vez que eu executar o comando loop, né, eu vou executar o comando switch. Né? Dentro do switch tem aqui, ó, essa variável iLED. Qual é o primeiro valor que o iLED tem? Né? Ó, se eu vou executar a primeira vez, o valor dele é 0. Né? Então agora vamos testar. Tem quantos cases aqui? Ó? Tem 1, 2, 3, 4 cases. Né? Então, ó, se esse iLED, ó, caso ele seja 0, ele faz isso. Tá? Caso o iLED seja igual a 1, ó, ele vai fazer isso aqui. Tá? Caso seja igual a 2, ele executa tudo isso aqui. Caso seja igual a 3, ó, executa tudo isso daqui. Nesse caso, eu não coloquei o default. Tá? O default. Nem sempre ele é obrigatório. Né? Aliás, ele não é obrigatório. Né? Então, a necessidade, às vezes não, né, nunca vai acontecer dessa variável ter um valor diferente de 1, 2, 3 ou 4. Tá? No caso aí de 0, 1, 2 ou 3. Tá? Você vai ver por quê. Então, se na primeira vez o iLED é 0, né, o único que vai dar verdadeiro é isso aqui. Ó, ele já, nesse primeiro case aqui, ó, coincidiu.
Tá vendo? Ó, estou testando, LED é 0, é verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai executar tudo isso aqui, ó. O que tem aqui, ó? Ele vai fazer assim, ó, serial.println vermelho. Então, ó, ele vai imprimir lá no monitor serial, ó, nesse monitor aqui, né, a palavra vermelho. Por que vermelho? Porque, ó, na sequência, ó, tem a digital write, ou seja, ó, ele vai acender, né, vai colocar, ó, um determinado pino, né? Qual pino? Ó? É o pin LED na posição 0. Pin LED está definido aqui, ó, é um vetor. Posição 0 é a primeira posição desse vetor, ó. Então, na posição 0, que valor que eu tenho? 4. Tá? Então, nesse digital write, ele está entendendo o seguinte: o que faz o digital write? Né? Eu falo para ele, ó, um determinado pino lá no Arduino, né? E eu faço, e como ele está definido como output, ó, ele está definido como saída, nesse caso aqui eu estou escrevendo no pino 4, ó, esse pin LED, aliás, esse pin LED 4, né? Ele está retornando para mim o número 4, tá? Então, no pino 4, eu vou colocar o nível high, ou seja, eu vou jogar 5 volts ali. Se eu jogo 5 volts aqui, ó, nesse pino aqui, né? Então, ó, vai passar uma corrente que vai passar pelo LED, depois por resistor e vai para o terra. Ou seja, o LED acende. Tá? Então, aqui eu acendi o LED vermelho. Em seguida, ó, dou 500 milissegundos, né, de tempo, né, de atraso. Então ele fica parado durante meio segundo. Durante esse meio segundo, né, o LED está aceso, né? E logo em seguida, passou meio segundo, ó, eu vou usar de novo o digital write no mesmo pino, pin LED 0, só que agora eu vou colocar low. Se eu coloco low, né, eu estou apagando o LED. Tá? Então o LED fica apagado durante 100 milissegundos e depois, tá vendo que eu encontro o break? Tá? Se eu encontro o break, isso quer dizer o seguinte, ó, que todos os outros cases aqui, ó, e o default se existisse, eu pularia todo mundo. Tá? Então, na primeira vez, é esse que ele vai fazer. Ele vai acender o LED vermelho durante meio segundo e depois ele vai apagar. Tá? E aí depois, como não tem mais o default, terminei o comando switch, ele vai executar esse comando aqui. Ó. O que faz esse comando? Ó? Eu pego o valor de LED, que é 0, tá? Ó, o valor dele é 0. Somo com 1, 0 mais 1 dá 1. Esse 1 é um novo valor de LED. Então eu atualizei o valor daquela variável LED. Então ela começou com 0, agora passa a ser 1. Tá? Aí eu faço outro teste. Ó. Eu botei um comando if aqui. Ó. Se o iLED, né? Ó, o iLED agora deu 1, ó, o último resultado dele. Né? 1 é maior do que 4? Não. Né? 1 não é maior do que 4. Tá? Se isso aqui deu falso, ele pula isso aqui, ó, ele pula isso, né, e vai embora. Tá? Então, esse comando LED, esse comando if, é esse comando aqui, ó. Tá? Tem uma condição só que não tem else, né? Então, se isso aqui for, como deu falso logo de cara, ele pulou todo mundo e foi para o fim. Tá? Bem, então ele não pulou esse comando. O que ele faz depois? Ó, ele fica aqui, ó, né, dá um atraso de 1 segundo, 1000 milissegundos, que é 1 segundo, né? E depois de 1 segundo termina o loop, ó, termina a função loop. Então o que o Arduino faz? Né? Ele vai voltar de novo e vai começar a executar o loop de novo. Lembra que o loop fica rodando indefinidamente, tá? Então, na segunda vez que essa função loop estiver rodando, eu vou encontrar de novo o comando switch. E vou testar de novo, né, a variável LED. Só que o LED agora, ele não vale mais 0, né, porque na última atualização dele, ele passou a ser 1. Tá? Se ele é 1, ó, eu vou fazer esse teste. Caso seja igual a 0, não é igual a 0. Então, deu falso, então vamos testar outro case. Ó. Case 1. Então, o iLED é igual a 1? Sim, ele é. Então ele vai executar toda essa sequência de comandos aqui, ó, inclusive nesse break. Né? Então agora o que faz essa sequência de comando? Primeira coisa que ele faz é imprimir no monitor serial, ó, a palavra verde, sinalizando aqui, ó, que eu vou acender agora o LED verde. Tá? Digital write pin LED, ó, e 1, né? Tá? O pin LED 1, ó, vamos ver lá. Ó.
pin LED na posição 1, o 4 está na posição 0, o 5 está na posição 1. 5 na posição 1 ó, é o LED verde, tá vendo? É o LED verde. Tá? Então agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou ligar, então ó, nível high no pino 5, ligo o LED verde, fica com ele aceso durante meio segundo, tá? E depois ó, digital light pin LED 1 low, então depois eu apago, espero, né, mais 0,1 segundos e dou um break. Dando esse comando break, o que vai acontecer? Pulo o case 2, pulo o case 3 e terminou o comando switch. Tá? Aí vem de novo para cá, ó, nessa atribuição, o que eu vou fazer aqui? Ó? Pego o valor atual de LED. O LED ainda é 1. 1 mais 1 dá 2. Tá? O resultado disso aqui, ó, que é 2, jogo para iLED. Então o iLED agora vale 2. Tá? Testo. If iLED é maior que 4, então o iLED é 2. 2 é maior que 4? Não, deu falso. Então, se deu falso, pula esse comando e vai executar o delay. Então, ele vai esperar, né, 1 segundo. Então, o que aconteceu durante esse período? Ó, né, ele acendeu o LED verde durante meio segundo, tá, e depois apagou. Bom, terminou o comando loop, ele vai executar tudo novamente. Ó, tá? Só que agora o iLED não é mais nem 0, não é mais nem 1, é igual a 2. Ó. Tá? Então, ó, case 0 vai falhar, case 1 vai falhar, mas o case 2 vai dar verdadeiro. Tá? Então, o que ele vai fazer agora? Ó? A mesma sequência do anterior, só que agora ele vai acender o LED amarelo durante meio segundo, depois apaga e depois ele cai fora do switch. Tá? Aí pega aqui, ó, o switch, o iLED agora é 2, 2 mais 1 é 3, então o iLED agora passa a ser 3. 3 continua sendo maior que 4, então ele pula esse comando, né, e termina o loop e volta novamente para cá. Tá? Agora o iLED é 3. Se o iLED é 3, ó, case 0 falha, case 1 falha, case 2 falha, case 3, né, dá verdadeiro. Então agora ele vai acender quem? Ó, um LED azul durante, né, meio segundo, tá? Depois ele apaga, depois ele atualiza o valor do LED, ó, o iLED, tá? Terminou o comando switch, vai executar de novo isso aqui, ó. Só que agora, ó, o iLED é 3, mais 1 é 4, então esse valor 4 eu jogo para iLED, então o iLED agora passa a ser 4, tá? Vou testar ele, ó, if iLED é maior que 4, então 4 é maior do que 4, falso, né? 4 é igual a 4, não é maior. Olha, se isso aqui, ó, né, nossa, aqui que eu fiz o seguinte, iLED é maior que, quanto que deu? Deu falso, né? Nossa, eu fiz um negócio errado aqui. 3. E agora passa a ter 3 mais 1, 4. 4 é maior que 4. Não. Mas eu não sei nem por que estava funcionando esse negócio aqui, tá? Aqui devia ser menor, né? Se o iLED é 0, 1, 2 ou 3, né, isso aqui funciona. Estranho. Aqui deveria ser, ó, menor do que 4. Coisa estranha. Não sei como está funcionando. Vamos ver se funciona mesmo. Tá? Ó, acendeu o vermelho. Agora só está dando vermelho, por quê? O LED começou com 0, 3. Por que quando está maior que 4? Né? Você entendeu a minha dúvida, ou Kelly? Agora eu não sei o que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Né? Se for. Se você mudar o sinal e colocar menor que 4, será que dá certo? Não, então, ele só vai dar vermelho aqui, ó. Antes, ó, porque se eu coloco o menor, o que vai acontecer? Quando o iLED for 0, 0 é menor que 4? Sim, 0 é menor que 4. Então é verdadeiro, ó, ele vai zerar o valor do iLED, ó. Tá vendo? Se o 0 é menor que 4, né? Se isso aqui é verdadeiro, ele vai executar isso, né? Ou seja, vai atualizar o valor de 0 e LED com 0.
Ou seja, mas ele já era 0, ele continua sendo 0. Tá? Então, quando no próximo loop, o iLED continua sendo 0. Né? Aí, quando terminou aí ele vai acender o vermelho pela segunda vez. Quando ele chegar aqui, né, o iLED é 0, vai somar mais 1, que dá 1. Então, só que 1 é menor do que 4? Sim, 1 é menor do que 4. Se é menor do que 4, ele zera o valor do iLED. Tá? Então, não pode ser... tem que ser maior. Tem que ser maior. Na verdade, ele tem que ser maior ou igual, tá? Igual a 4. Por exemplo, ó, quando o iLED for 3, ele acendeu o azul, tá? Aí, ó, ele pegou o iLED, que é 3 mais 1, 4. Então, o novo valor de iLED passa a ser 4. 4 é maior ou igual a 4? Sim, 4 é maior ou igual a 4. Se 4 é maior ou igual a 4, então eu faço um iLED igual a 0. Ah, já sei que eu entendi. Tem que ser maior do que 4, tá? Maior ou igual a 4, porque só quando o iLED for igual a 4, tá vendo que não existe a posição 4 nesse iLED aqui, ó? Não existe, tá? Mas esse switch, ó, tá vendo? Quando o iLED aqui é 4, né? Ele não coincide com 0 aqui, ó. Isso aqui dá falso. Isso aqui dá falso. Isso aqui dá falso. Tá? E isso aqui dá falso também. Né? Ou seja, ele não vai acender nem o vermelho, nem o verde, nem o amarelo, nem o azul. Né? Só que aí eu faço assim, ó, 4 mais 1 dá 5. Tá? E quando estava só assim, ó, 5 é maior que 4? Sim, 5 é maior que 4. Aí ele zera. Tá? Então, ó, ele está fazendo assim, né? Ó, deixa eu mostrar assim, ó. Vou botar para cá. Então, ó, quando esse Copilot aqui é um saco, toda hora ele está entrando, não sei porquê. Então, ó, suponha que o iLED, né, ele começou valendo 0, tá, gente? Começou valendo 0, né? Quando ele passou uma vez no loop, ó, nesse... Oh, cacete. Né? Então, ó, quando ele passou aqui, ó, tá? Quando ele entrou aqui na primeira vez, o iLED era 0, né? Aí ele executou o que, ó? Ele acendeu, não, acendeu, tá? O vermelho, ó. Acendeu o vermelho, tá? Né? Aí, ó, no final, né, lá no finalzinho, o que aconteceu? Ó? iLED mais 1, né? Ó, iLED tá aqui, é 0 mais 1, passa a ser 1, certo? Aí, o que acontece? Não. Eu testo, ó, iLED é maior que 4, eu testo aqui, ó, o valor atual do iLED é 1. 1 é maior que 4, né? Não. Tá? Se não, ele pula esse iLED igual a 0, né? E segue o loop. Tá? Então, ó, o iLED agora vai voltar de novo aqui para cima e vai testar, ó. Tá? iLED é 1. Se é 1, ó, ele vai coincidir aqui, ó. Então vai acender o verde. Então, ó, quando o iLED é 1, ele acende o verde. Né? E que mais? Aí, olha, o que vai acontecer depois. Oh, cadê? Então, ó, ele acende o 1, né? Aí vai chegar e vai atualizar o valor de LED. Ele vai somar mais 1 no LED. Então, ó, LED agora passa a ser 2. Quando for 2, ele vai acender o amarelo. Tá? Aí o LED vai somar mais 1, passa a ser 3. Como 3 é menor do que 4, né, ele não está zerando o valor de LED. Então agora ele vai acender o vermelho, verde, azul, né? Tá?
só tem um detalhe. Quando o LED for igual a 3, nessa conta que ele vai fazer aqui, ó, vai ficar 3 mais 1, 4. Então o LED passa a ser 4. Então, ó, o LED passa a ser 4. Tá? Só tem um detalhe, ó. 4, né? 4 é maior do que 4. Ah, aliás, ele fez o 4, né? E voltou a fazer o loop aqui, ó. Então, o LED agora é 4. Então, aqui ele não bate com 0, não bate com 1, não bate com 2, não bate com 3 e o switch terminou. Ou seja, né, nenhum dos LEDs acendeu quando o LED é igual a 4. Tá? Se não acendeu, ele executa esse comando de novo. Então, ó, pega em LED mais 1. Em LED mais 1 dá 5. Então, ó, aqui ó, dá 5. Né? Só que tem um problema. Né? Então, ó, quando o LED agora é 5, ó, nesse teste aqui, 5, se o LED for maior que 4, ó, o LED é 5, 5 é maior que 4, sim, é verdade, tá? Se é verdade, então ele vai executar esse comando aqui, ó, LED igual a 0. Ou seja, ó, o LED que era 5, ele voltou a ser 0 de novo, tá? Quando ele voltou a ser 0, né, olha o que aconteceu aqui, ó. Na hora que ele vai voltar de novo, a repetir lá o comando switch, agora vai coincidir com esse 0, ele vai acender o vermelho de novo, ó, tá? Então ele vai começar tudo de novo, vai começar o vermelho e assim por diante, tá? O meu erro, na verdade não é bem um erro, né? Tem um LED que não vai coincidir com ninguém e vai ficar durante pelo menos uns meio segundo, né, apagado, todos apagados. Então, ó, acende o vermelho meio segundo, depois acende o verde meio segundo, depois acende o amarelo meio segundo, depois acende o azul meio segundo, depois ele fica todos apagados durante meio segundo, depois ele volta a acender o vermelho, o verde e assim por diante. Tá? Então eu cometi um erro aqui, tá, de não levar em consideração, né, esse caso, né, do LED. Para consertar isso, ó, basta apenas a gente testar aqui se o LED, né, é maior ou igual, colocar a condição 4 também. Ó. Quando o LED for igual a 4, né, eu zero o valor de LED, aí ele começa a fazer de novo. Né? Ou seja, não vai ficar nenhum período aí, né, sem acender pelo menos um dos LEDs. Tá? É que a gente não percebeu isso na hora. Né? Quer ver? Ó, vamos lá. Tá vendo? Vermelho, né, verde, amarelo, azul, vermelho, amarelo, e assim de novo, aí vai repetindo. Tá? Então, desse exercício, Kelly, né, é para mostrar como é que funciona, né, o comando switch, o comando if e lá no início, né, o comando for. Tá? Deu para pegar e entender qual foi o meu, né, não foi um erro, né, tá? Mas foi um descuido só. Legal? Tá? Eu vou tentar montar esse circuito no protoboard. Tá ok, tudo bem. Tá? Eu fiz ele, quer ver? Deixa eu mostrar para você. Espera aí. Tá? Olha aqui, ó. Esse circuitinho que está aqui, ó, né, é esse circuito que está no LED, tá? É que eu tirei dois, tá vendo que está sem, né, só com 2 LEDs, tá? Eu tirei 2 LEDs aqui para colocar num outro, né? Mas é o mesmo. Ele já está carregado com o programa, né? Então eu só vou energizar um. Quer ver? Olha lá, tá? É que aqueles 2 LEDs estão faltando, né? Eles estão acendendo também, tá? E fica assim, ó. Acendeu vermelho, tá? E assim por diante. Tá? Então é bem simples. Então, Qual resistor que você usou de quanto? de 220. Tá? É o mesmo que está aí no Tinkercad. Eu acho que eu não tenho esse só que vocês compraram. Você tem de quanto? Tem 330. Serve, tá? Não tem problema não.
Tá? O que vai acontecer é que se você colocar um resistor maior, a corrente vai ser menor. Tá? Então, o máximo que vai acontecer é o LED acender, o brilho do LED, né, não ser tão intenso assim. Tá? Então, você tem que lembrar o seguinte, ó, no caso de especificar o valor do LED. Tá? Opa, o que é isso? Tá? No caso do LED, cara, não está funcionando aqui, travou. Então, no caso do LED, a corrente máxima dele, tá? O máximo dele, tá? É alguma coisa em torno de 20 miliamperes. Tá? E acho que a tensão máxima, eu não lembro agora quanto que é. Eu esqueci agora, mas depois eu pego esse detalhe. Né? Com 20, então o que você pode fazer, né, é verificar se o LED suporta 20 miliamperes. Eu estou colocando aqui, ó, energizando com uma fonte de 5 volts, tá? Então aqui eu tenho meu LEDzinho, né? Na verdade é um diodo. Então para eu especificar o valor desse resistor, pensa assim, ó, já que aqui tem que ter 20 miliamperes, e quando esse LED aqui, ó, né, esse LED ele está ligado, ou seja, tem 5 volts aqui em cima, né? Então, pensa só, qual vai ser o valor da resistência? Se a gente imaginar que o LED aqui, que esse LED é um diodo, então só aqui tem um 0,7 volts, né, de tensão de condução. É mais ou menos 5 volts, tá? Sei lá. Então, ó, a resistência, né, vai ser tensão dividido pela corrente. Tá? Aliás, então, o V é igual a R vezes I, né? Tá certo, né? Tá, então, ó, lei de Ohm. Então, ó, se aqui eu tenho uma tensão de 5, uma corrente de 20 miliamperes, tá? Então vai dar 5 sobre 20 miliamperes, né? É 10 a menos 3, sobe lá para cima, 10 a terceira. 5 dividido por 20, né? Dá 0, 50, 2, ó, 200, aqui vai dar 0, aqui dá 0,25, né? Vezes 10 a terceira, então vai dar 250, né, ohms. Tá? Só que o valor comercial mais próximo disso é em torno de 220 ohms. Bom, então por isso que eu especifiquei 220 ohms. Mas se você colocar um resistor maior, essa corrente aqui, ó, ela vai ser menor, não vai ser 20, vai ser, sei lá, 15, por exemplo. Tá? Então a única coisa que vai acontecer, o LED vai acender, o brilho dele não vai ser tão intenso. Tá? Então você pode usar esses 330 ohms que você está usando. Tá? Até 1K, né, você vai ver o LED acender. Tá? Então não precisa comprar os 220 ohms não. Né? Quando você tiver a oportunidade, compra, mas se for para fazer esse teste, dá para fazer com 330 sem problema. Tá ok? Tá bom então, professor, ok. E só vamos terminar agora aqui, ó, gente, vai falar desse push button, né? O botão, tá? Então, esse botãozinho que normalmente a gente vai usar aqui, ó, ele às vezes dá uma certa confusão, né? Porque ele é uma pecinha. Deixa eu ver se eu mostro para você. Aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. Ó, o push button é esse botãozinho que está aqui, né? Ó, tá? E ele tem esse tipo de conexão, né? Tá vendo? Ó? Um A, um B, ó. Um A, esse lado é um A, um B. Então, tá vendo que ele está curto-circuitado, né? Então, esses dois pinos aqui, ó, essas duas trilhas aqui, né? Eles estão curto-circuitadas, bom? E aí tem um outro lado, ó, 2A e 2B. Para ir do 1A, 1B para esse lado de cá, né, eu tenho esse botão que é normalmente aberto, tá? Então isso aqui está aberto, o normal dele, né? Quando você aperta o botão, aí você fecha esse circuito aqui e aí você conduz, né, a tensão de um lado para o outro, tá? Agora tem que tomar um certo cuidado, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Esse daqui, ó, tá? Esse aqui é o botãozinho, né? Deixa eu tirar ele aqui. Você já viu, né, esse botão? Ou não conhece? Esse não conhecia. Não, deixa eu pegar aqui. Ó. Que é muito pequenininho esse negócio aqui, né?
Tá? Ó, esse aqui é o chamado push button. Tá vendo as perninhas dele? Parece um inseto, né? Tá? Deixa eu ver se eu... É difícil de achar um foco melhor. Deixa eu ver se eu... Tá? Nessa parte de cima aqui, ó, ele tem um botãozinho, né? Você aperta ele, tá? A dúvida sempre é, né? Como é que eu coloco ele na protoboard, tá? Então, ó, qual que é o lado, né? Quem é um A, né? Quem é um... Tá? Quem que é um A e um B, tá? Então, eu coloquei aqui um outro slide. Ó, aqui está meu pino. Então, ó, se você for ver ele desse lado aqui, né, ele é um quadradinho, né? Num lado quadradinho tem duas perninhas aqui e tem duas perninhas do outro lado, tá? Essas perninhas que estão juntas aqui é que faz o conector, né, o lado 1A e aqui o 2A. E o outro lado lá, 1B, 2B. Então fica assim, ó, tá? Então aqui está o botão, então na hora que você aperta esse botão aqui, ó, na hora que você aperta isso daqui, né, eu vou dar uma passagem desse ponto para aquele lá, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar esses só para mostrar para você. Vamos ver se vai dar para ver aqui. Ó, eu vou fazer um teste aqui. Ó, tá vendo? Eu coloquei, deixa eu ver se tá, tá? Eu coloquei, ó, né, um fiozinho aqui, né, tá? Nesse lado aqui, ó, nesse pedacinho aqui, tá? E o outro fio aqui. Eu tô ligando isso daqui, ó, né, esses fios no multímetro, tá? Só para fazer o seguinte, para testar, né, a condutividade dele. Então, ó, é como se eu tivesse ligado, né, ó, eu coloquei na protoboard aqui, ó, num lado, né, uma trilha está em cima do 2A e outra trilha está em cima do 1B, 1A, tá? Então, aliás, não, né, eu coloquei ao contrário, tá? Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui, ó. Então, tá vendo? Eu coloquei na protoboard, né, esse 1A, né, e 2A. Então, ó, eu estou fazendo uma confusão. Ó, deixa eu ver se esse pino, o fio azul, preto, tá? Eu coloquei aqui no 1A. Deixa eu ver se dá para colocar. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Agora não sei como é que eu faço para trazer um. Ó, tá assim, ó, tá desse jeito aqui, tá? Eu tenho aqui, ó, um A, tá? 2A, né? E aqui fica, ó, o preto tá no 1A, né? E o vermelho tá no 1B. Tá? Vou ligar um multímetro. Vou deixar aqui, ó. Vou ligar um multímetro e vou deixar em condutividade, ó. Tá? Eu coloquei aqui para a gente testar a condutividade dele. Tá dando 1, então, ó, circuito aberto. Tá? Né? Agora, deixa assim. Se eu apertar esse botão, olha só o que vai acontecer com muito. Olha aí, ó. Tá vendo? Ó? Ele curto-circuitou. Tá? Então, quando você quer ligar, né, um ponto no outro com esse botão, você tem que estar sempre ciente disso. Tá? Se eu pegar esse pino vermelho aqui, ó, e jogar para cima, ó, a perna de cima, né, também vai dar condutividade na hora que apertar o botão. Tá vendo? Ó? Na hora que eu apertar o botão, ó, de novo, tá? Ou seja, ó,
quando eu faço isso aqui, ó, né? Quando o 1A e o 2A, aqui eu liguei aqui no, né, como, por exemplo, ó, aqui eu coloquei né, o terminal positivo, né, do multímetro e aqui o negativo, tá? Na hora que eu fechei isso daqui, ó, nesse botão, eu curto-circuitei, né, esses dois pontos, né? Tá? Agora, quando eu tirei esse, né, o pino daqui e joguei para cá, ó, né, então ficou negativo desse lado, na hora que eu apertei de novo, né, ó, ele deu um curto-circuito também. Tá? Então é assim que a gente funciona o botão. Tá? Por que eu fiz isso? Né? Porque eu vou utilizar isso, ó, né? Um circuito exemplo do push button pode ser isso aqui, ó, né? Por exemplo, eu coloquei na protoboard, né, um botão, tá? Um resistor aqui, ó, tá? Só para eu vou fazer acender o LED, tá? Só que é o LED do Arduino, ó, esse LED que está aqui, né? E o resistor é apenas para limitar, né, a corrente para não queimar esse LED. Né? O circuito ficou assim, ó. Eu tenho aqui, ó, eu coloquei essa variável push button pin, né, que ele está ligando no pino 2. Então, o pino 2 é esse pino que está aqui, ó. Tá? Então, o pino 2, ó, esse aqui é o pino 2. Eu estou ligando aqui, ó, né, aqui está o pino 2, ó. O LED pin eu coloquei na porta 13, ó. A porta 13, tá? Onde é que está a porta 13? Ué, tá errado o circuito aqui. LED pin. Nossa, esse circuito tá. Eu acho que eu misturei o circuito. Tá? Então esse está no pin 13. Sei lá. Né? Nesse circuito aqui eu joguei no pino 3 e aqui, deixa eu ver, ó, eu tenho aqui o meu botão que está aqui, tá? Um lado do botão, ó, ele está no um lado do botão, eu joguei esse lado aqui, está no 5 volts. Então aqui tem uma bateria, tá, de 5 volts. Então vem aqui, passa aqui, entra no botão, sai do outro lado, né? Tem um resistor aqui, tá? Um resistor aqui, e nesse mesmo ponto aqui, ó, nessa saída, né? Eu estou ligando ele no pino 2, ó. Então aqui, ó, eu liguei lá no pino 2, né? Tá? No pino 2 do Arduino, tá? Então, ó, quando eu, do jeito que está aqui, ó, do jeito que está aqui, né, quando o botão está aberto, né, o que vai estar aparecendo no pino 2? Ó, 0, né, porque ó, eu tenho aqui o terra, né, então não tem tensão nenhuma, aqui está 0. Quando eu fecho isso aqui, ó, quando eu fecho assim, eu vou ter 5 volts aqui, portanto lá no pino 2, né, vou ter 5 volts. Tá? Como eu liguei, estou fazendo uma conexão, né, com esse LED interno, né, esse é um LED que eu não coloquei aqui, tá? Não sei por que eu não usei. Deixa eu pegar lá no Tinkercad, acho que deve estar certo. Tá? Teste do botão, é isso daqui. Ah, eu coloquei a figura errada. Aqui que está certo, ó. Ó, aqui está o botão, tá? Então, num lado do botão tem os 5 volts, tá? Aí encontra aqui a chave aberta, do outra ponta tem um resistor que está sendo aterrado, né? E nessa ponta aqui, ó, nessa mesma ponta, eu jogo isso lá no pino 2 do Arduino, né? Aqui eu vou colocar ele com uma entrada, né? Para verificar se tem 0 e se tem 1, tá? Aí eu coloquei um outro LED, né? Isolado, né? Então, ó, esse LED aqui tem o catodo dele, eu estou aterrando através do resistor, e no anodo dele está indo lá para o pino 3. Né?
Então, ó, o que vai acontecer? Eu quero que quando eu apertar o botão, quando eu apertar esse botão aqui, né, nesse fio verde vai ter um nível 5 volts, tá? Porque eu vou estar, eu fecho esse botão aqui, então vai aparecer 5 volts aqui. Enquanto o botão tá aberto, né, eu tenho 0 volts aqui, tá? Então, quando apertar o botão, o pino 2 vai aparecer 5 volts. Vamos ver o que vai acontecer no código que eu planejei. Ó. Então, tá aqui, ó. Eu vou ver aqui, no loop, né? Então, ó, o pino do botão, ó, o pino do botão, né? O pino do botão tá lá na porta 2, ó. Tá na porta 2. O pino do LED, né? Esse pino do LED, ó, tá na porta 3, tá? E aqui uma variável que está pegando o estado do botão, né? Ou seja, estou medindo esse cara aqui, tá? Estou começando com 0, que está 0 volts por enquanto. O setup eu só configurei, né, o pin LED, né, do LED, né, como saída, tá? Então ó, aqui eu vou alimentar o com 0 com 5 volts e o pino do botão como entrada. Então eu só quero saber, né, se tem nível 0, se tem nível 1, né, ou 5 volts ou 0 volts aqui. Então no loop, ó, eu começo fazendo assim, ó, button state, né, ou seja, essa variável, né, que está traduzindo, né, o estado do botão, vai ser igual a 0 ou 1, ou high ou low, dependendo do que, dependendo da leitura do digital read. Então digital read é um comando do Arduino para ler um pino digital. Mas qual dos pinos? Ó, aquele pino que tem que está guardado no pin button. Então, o pin button é 2. Tá? Então, quando ele vai olhar então, lá no pino 2, verificar qual é o nível, né? Vai ler o nível aqui. Ó. Se o botão está aberto, né, ele vai ter 0. Tá? Então, se o botão está aberto, ele está 0. Aí tem um comando if. Se esse estado do botão, button state, é high, high significa que eu apertei o botão, mas como não apertei, isso aqui vai dar falso. Se vai dar falso, ó, digital write pin LED low, ou seja, se por acaso o LED estava aceso, agora eu apago ele, tá? Porque eu estou passando no pin LED. Né? E fica aqui nesse loop. Então, ó, terminou o loop, ele fica executando indefinidamente. Então, enquanto eu não apertar o botão, né, esse pin LED está sempre apagado. Na primeira vez que eu apertar nesse botão, ó, eu aperto esse botão, então Digital Write Pin Button vai dar nível 5 volts, ou seja, nível lógico 1, né? Então, Button State, então agora ele é High, né? Ou seja, então nível alto. Tá? Então, se isso é verdade, ó, olha o que eu faço com o Pin LED. Né? Eu jogo lá nesse fiozinho aqui, né? Nível High, ou seja, logo 5 volts, e o LED vai acender. Tá? Então vamos ver, ó. Vamos ver como é que fica isso aqui. Ó. Ó, por enquanto o LED não está aceso. Tá? Então, no Tinkercad, para você simular o aperto do botão, é só ir com o mouse, né, na ponta do botão e apertar. Opa, aqui está em contato. Ixi, deu um erro no Tinkercad. Deixa eu ver se. Ah, acho que voltou. Então, ó. Eu vou apertar no botão, ó, acendeu, tá? Solto, ele apaga. Aperto, entendeu? Vou soltar, apaga. Aperto, apaga. Tudo bem? Tá? Então, quando você tiver um botãozinho, dá para fazer esse teste tranquilo. Tá bom? Tá? Eu só queria colocar, né, como trabalha com botão, né? E tem uma atividade que eu coloquei aí, que ele vai acender, né, uma sequência de 4 LEDs. É uma sequência que eu montei, deixa eu voltar aqui, ó, que é esse daqui, ó, quer ver? Teste, prática 4. Ó, a gente tinha feito isso aqui, esse circuitinho aqui, que era aqueles 7 LEDs, né? Tá? Então a gente começava, era só para ver o comando for funcionando, ó. Né? Para a gente ver o comando for, o comando while, o comando do while, né? Tem as várias formas de a gente colocar isso. Na hora que eu simulo, né? Inicio a simulação, tá acendendo, ó. Tá? Ele vai e volta, né? Quando ele vai, acende, quando ele volta, apaga. Tá?
Eu tinha pedido na apostila uma atividade para fazer o seguinte, ó, colocar um botão, né, que controla esse acendimento. Acho que é esse daqui, né? Isso, ó. Só que aqui eu coloquei 2 botões, tá? Então aqui eu, né, coloquei uma só vou mostrar como é que funciona aqui pra você ver, ó. Ó, ele está acendendo, ó, como estava na outra prática, tá? Esse botão, se eu apertar, ele vai deixar de acender, tá? Então, ó, eu vou apertar, tô apertando, tá? Na volta, ó, ele apaga, tá vendo? Eu soltei, né? Ele está apagado. O outro botão, na hora que eu apertar ele volta a acender, tá? Então, um botão desliga, ó, desliga, e o outro liga. Tá? É como se eu fosse colocar, por exemplo, 2 botões, um para ligar o motor e o outro para desligar o motor. Tá? É lógico que nesse caso aqui você não vai usar um botãozinho desse tamanho aqui, né, para acender o motor, tá? A gente vai colocar um botão um pouquinho mais parrudo, né, para aguentar a corrente dele. Certo? Vamos ver o código dele, só para a gente ver. Como eu coloquei 2 botões, então eu tenho 2 controles de botão. Um para o botão 1, outro para o botão 2, tá? Então no botão 1 eu coloquei lá a porta 13, ó. A porta 13, vou colocar aqui, ó. Então, essa aqui é a porta 13, ó. A porta 13 está nesse botão aqui, nesse primeiro, tá? A porta 12, né, é do segundo botão, ó. Deve ser essa daqui, ó. Aqui está a porta 12. Tá? Aqui, ó, é para a gente acionar, né, verificar o estado do botão 1 e o estado do botão 2. Então, que nem no outro, né, eu zerei ele no início. Tá? Coloquei uma palavra, né, uma palavra-chave aqui em ordem para fazer o controle, né, do apagamento e acendimento dos LEDs. Tá? Se tem uma variável, se esse ordem aqui tiver valor X, né, ele não faz nada. Tá? Se tiver o valor P maiúsculo, se não me engano, ele vai parar. Tá? É que nem numa atividade que a gente fez ali, né, de controle desse apagamento e acendimento, usando uma palavra-chave, tá? Uma palavra de ordem. Então, acho que a atividade 2, se não me engano, tá? Aí. Então, olha só, esse setup aqui, ó, está configurando o botão 1, botão 2, né, como sendo entrada. Inicializei o status do botão como low, né, tudo zerado. Esse comando fora aqui, ó, ele vai definir, né, as 8 portas aqui, ó, né, como sendo de saúde, né, de saída, né, e vai escrever nos LEDs, né, o nível low para deixar toda apagada no início, tá? E inicializo a serial. No loop, o que vai acontecer? Ó, eu tenho esse comando while, né? Ó, enquanto essa ordem, esse exclamação igual aqui, é um teste de diferente, tá? Então, enquanto ordem for diferente de P maiúsculo, ó, lembra que ordem, ó, eu comecei ele com X minúsculo, tá? Então, X minúsculo é diferente de P maiúsculo, então isso é verdade. Se for verdade, esse comando fora aqui, ó, ele está acendendo os LEDs, né, do 0 até o 8. E esse segundo fora aqui, ó, ele faz o contrário. Ele apaga os LEDs, né, de 7 para 0. Tá? Aqui eu estou fazendo um incremento do I e aqui eu estou fazendo um decremento do I. Por isso que os LEDs, né, acendem, ó, da direita para a esquerda e apaga da esquerda para a direita. Por causa desses 2 comandos fora aqui. Durante esse teste aqui, depois que eu acendi e depois que eu apaguei, então, ó, numa sequência eu acendo, depois apago. Isso está tudo dentro, ó. Tudo isso aqui está dentro do comando while, tá, gente? Está tudo dentro do comando while, né? Então, olha só. Eu vou ver, depois que eu acendi e apaguei, eu verifico aqui, ó, o estado do botão 1, tá? Então, o estado do botão 1, que acho que esse botão 1 é o botão 1 é o 13, né? O botão 1, esse aqui, ó, né?
Eu vejo esse estado aqui. Se eu não apertei nada, né, um botão, tá? Então, ó, ele vai dar falso nesse teste, ó. Se o botão state 1, né, for igual a high, não é igual a high. Eu não apertei o botão 1, então ele é low. Então isso aqui dá diferente. Se dá diferente, né, ele pula esse comando, tá, e vai imprimir a ordem, né, lá no monitor serial para eu saber que não fez nada, tá? Ok? Então, ó, isso aqui está dentro desse comando lá. Então ele acende, depois apaga, depois ele testa o botão, né? Se o botão não for apertado, então ele volta a acender, volta a apagar, depois testa o botão e fica nessa repetição, tá? Na primeira vez que eu apertar esse botão aqui, ó, isso aqui vai dar high, né? Vai dar verdadeiro, porque eu apertei o botão. E eu vou trocar o valor daquela variável ordem, que era x minúsculo, por p maiúsculo, tá? Para que quando eu voltar nesse comando A e fazer esse teste, ó, ordem diferente de p, se ordem agora é p, p não é diferente de p, tá? Então aqui dá falso. Logo, né, ele deixa de acender e apagar, né, porque termina esse comando while. Só que quando eu termino o comando while, eu vou fazer o teste do segundo botão, ó. Agora eu vou fazer o teste do segundo botão. Já que está tudo apagado, né, será que tem ordem para acender ou tem ordem para apagar? Bom, vamos ver, ó. Eu vou olhar o botão 2. Se eu não apertei nada, esse teste if botão state igual a high dá falso, tá? Portanto, aquele comando ordem continua valendo p. Aqui eu só vou trocar por x se esse teste for verdadeiro. Como eu não apertei ainda, né, ele vai voltar a executar o comando while, o loop. Esse while aqui vai dar falso porque o ordem ainda é x minúsculo, né, tá? E pula tudo isso e vai testar de novo o botão, ok? Quando eu apertar esse botão aqui, o botão 2, ó, isso aqui vai ser verdadeiro, aí eu troco a palavra ordem por x minúsculo, né? E na hora que eu voltar aqui para cima, esse comando while, agora, ó, x minúsculo é diferente de p, opa, deu verdadeiro, agora ele volta a acender tudo de novo, ó, acende, apaga e testa para ver se eu não apertei o primeiro botão. Tá bom? Então, ó, na atividade que eu coloquei ali, a atividade para vocês fazerem, na verdade era só para colocar um botão só para desligar, né? E o mesmo botão, quando você aperta uma vez, você desliga, tá? Se aperta novamente, ele liga, tá? Então, acho que, deixa eu mostrar aqui, ó, deve estar aqui na atividade, lá no finalzinho. Então, botão, teste do botão. Ah, então, a tarefa, ó. Resolva para cada uma das instruções propostas nas 3 práticas, fazendo as devidas modificações do projeto original. Ah, tá. Aqui é para você, por causa da avaliação, tá? Quero que você faça um relatório dessas 3 atividades e faça um comentário, tá? Faz um relatório técnico mesmo, né? Não coloquei isso como atividade não, tá? Não coloquei. A atividade aqui, eu fui mais bonzinho com você. É só para vocês fazerem, né, a avaliação, refazer todos esses testes e escrever um relatório a partir disso, tá? Engraçado, eu tinha pensado que eu tinha colocado, né, esse botão. Onde é que eu tinha feito? Ah, tá. Era para você fazer uma recomendação só, tá? Tá meio confuso, né, Kelly? Mas seria bom se você abrisse a atividade. Não entendi. Seria bom se abrisse a atividade no Classroom. Olha, lá no Classroom eu coloquei o seguinte. Deixa eu ver aqui, ó. Essa atividade aqui, ó. Tá? Eu coloquei aqui, ó, essa aqui é a apostila que eu estava mostrando, né? Aqui é aquele cronograma dos projetos, online presença. Eu coloquei, isso daqui é o vídeo da última aula, tá? Eu coloquei aqui, ó, o link para o Tinkercad, né? De todas as práticas, tá? Em todas as práticas que estão lá na atividade, estão linkadas aqui. É só você clicar, né, entrar no Tinkercad, que você pode fazer uma cópia do projeto,
ok? Só esse projeto agora, né, esse aqui que eu mostrei, eu acho que não tá, mas eu durante a semana eu coloco ele para vocês. Pode ser? Pode ser sim, professor. É isso que você queria, né? Isso. Tá. Então, dentro da apostila, todas as atividades estão aqui, tá? do Tinkercad, né? Eu só vou complementar e colocar, né, essa última aí dos botões, né? E coloco para vocês aí. Tá bom? E na próxima semana nós temos uma aula normal, tá? Então aviso pro pessoal lá para não faltar nessa aula não, né? A gente vai falar sobre sensor de temperatura e sensor de distância. Então, vamos calcular um sensorzinho, né, para ele fazer a leitura da temperatura, né? Ele faz a leitura da temperatura. A gente faz umas contas ali para ver qual é o valor da temperatura em graus centígrados. E um outro sensor de distância, né, que mede, né, o quanto que um objeto tá distante, né, em relação ao sensor. Então isso é muito utilizado em robozinhos, né, em carrinhos, para identificar o obstáculo e tomar uma outra direção, né, ou seja, não bater nos obstáculos. Tá bom? Tá? Então vai ser uma atividade mais prática também. Tá ok, Kenner? Ok, professor.